Boa noite. Agora a gente vai iniciar então a terceira aula prática online, né, para tentar de certa forma substituir a aula em loco, que seria lá no Hospital de Clínicas. Eu vou mostrar para vocês alguns casos de exames de mamografia com alguns achados interessantes para tentar fazer uma pequena ilustração dos assuntos que foram abordados, né, na semana 2 e 3 da mamografia no curso de especialização à distância da Universidade de Caxias do Sul. Então, exemplos de exames mamográficos para fixação inframamária. Nem sempre a gente consegue colocar, mas não está aparecendo, quer dizer, a gente está perdendo tecido aí nesse exame. Caudal até tá ok, né? Ela talvez pudesse ter levado um pouco mais essa mama para conseguir pegar um pouco mais de tecido retroglandular, que quase não aparece gordura aí. Bom, esse é um exame de mamografia num paciente que é transgênero, né? E injetou silicone industrial, tá? A gente vê que esse silicone ele é de difícil visualização, né? Ele realmente prejudica a avaliação do parênquima mamário em si, que eu acredito que aqui tem um pouco de tecido fibroglandular retroareolar. A paciente não tem muito tecido fibroglandular, porque talvez não tenha tido muito tempo, muitos anos de estímulo hormonal ainda, para ficar uma mama um pouco mais hipertrofiada, como uma mama de uma pessoa que é XX, né? Mas é interessante para mostrar para vocês artefatos, tá, de imagem, como a gente fica, como esse silicone industrial livre atrapalha a visualização do parênquima mamário. Claro que a paciente não sabia que isso iria acontecer. Hoje em dia é mais difícil de encontrar exames assim. Ainda tem, de vez em quando aparece, tá? Esse é um exame para mostrar para vocês. A gente olha essas estruturas, né, serpingiformes, assim, ao longo da mama, vindo desde a axila, entrando pela superfície cutânea, subcutânea aqui. Isso aqui são vasos, tá? Essa paciente tinha uma fístula arteriovenosa no membro superior direito, porque ela fazia hemodiálise, e provocou esse engurgitamento dos vasos. Tá? Uma curiosidade para vocês verem. Essa é uma incidência ampliada para ver com mais detalhe, ó, esses vasinhos. Esse é um caso que, ao meu ver, a tecnóloga poderia ter colocado um clipe metálico para facilitar a localização do mamilo, tá? O mamilo ou a papila nem sempre, o ideal, o correto é que vocês deixem ele em perfil, né? Nas duas incidências, né? Se não for possível nas duas incidências, pelo menos uma das incidências deve ser colocado o mamilo em perfil, tá? Às vezes a paciente tem cirurgia prévia ou alguma normalidade anatômica que não possibilitam que a gente consiga fazer esse posicionamento adequado. Então, o que a gente faz? Coloca um clipe metálico, né? Alguma demarcação metálica no mamilo, tá? Quando vai fazer. Não adianta depois que já está feito o exame querer demarcar com uma caneta. Isso o radiologista sabe fazer, óbvio, né? Então, a função, na verdade, é demarcar antes de ser realizado o exame, né? Eu sei que isso é óbvio, mas já aconteceu comigo isso, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês. Então, eu brinco que o óbvio também às vezes tem que ser dito, tá? Mas a gente percebe aqui, pela incidência média obliquolateral, que essa estrutura aqui é o mamilo, é a papila, que é essa daqui. Apesar de não ter ficado tão bem aqui, mas isso aqui é o mamilo. Parece um nódulo nessa incidência crânio-caudal. Por quê?
porque não foi adequadamente posicionado, mas não só isso. Eu acho que aqui a técnica acertou, que ela quis pegar mais tecidos posteriores, tudo bem, e aí não perfilou o mamilo, não tem problema. Na incidência média obliqulateral ela perfilou, mas aqui ela poderia ter colocado um marcador metálico no mamilo, na incidência crânio-caudal, tá? Só para não gerar dúvidas de que realmente isso aqui é um mamilo, não é um nódulo, tá? Que seria ter um nódulo lobulado e tal. Aqui, quanto ao posicionamento, a gente vê o músculo peitoral maior até o nível do mamilo, então tá mais adequado. Poderia não ter tido essa dobra aqui, apareceu a prega inframamária, mas tem uma dobra cutânea. Às vezes realmente é difícil, tá? Eu acho que depende muito do médico radiologista que vai interpretar o exame de vocês e do relacionamento que vocês têm com esse médico para conseguir realmente chegar num denominador comum, né? E você se entenderem. É bem importante e necessária. Esse é um outro exame. É uma paciente mais obesa, né? Tu vê que tem bastante tecido adiposo. É um pouco mais difícil também de posicionar, acabou cortando alguns pedacinhos da mama, tá? Mas eu quis mostrar esse caso porque não só ela não conseguiu perfilar os dois mamilos, como aqui pela mama ser tão grande, ela pensou em fazer assim, ela botou mais os quadrantes laterais, né, na incidência crânio-caudal e para colocar os quadrantes mediais, porque era uma paciente obesa e a mama grande, ia facilitar de fazer essa visualização dos quadrantes mediais dessa forma. Não é sempre que a gente deve fazer isso, né? O ideal é fazer essa incidência só para quando tiver alguma lesão bem próxima do externo ou nos quadrantes mediais, uma região assim que seja mais difícil de ver, e a paciente também tem que ter uma gordurinha, porque se for uma paciente magra, vocês não vão conseguir fazer essa incidência aqui. Só que como é uma incidência que não é muito comum fazerem, exatamente porque a maioria das pacientes não tem pele suficiente, nem gordura para conseguir fazer isso aqui, eu tô trazendo esse exame para mostrar para vocês um clivage. Esses casos são todos casos reais, tá? De vida real. Porque na internet também tem vários casos. Vocês podem procurar vários teaching files, né? Arquivos de ensino de várias instituições, inclusive do American College, tá? E tem outras também, tem o site aquele da Aunt Mini. Vocês podem ter várias dicas lá e mostrando também exames perfeitos. Eu quis trazer alguns que mostram uma dos pontos que a gente discutiu no fórum. Esse é um outro caso parecido com aquele anterior, ó, só que é uma mama menor, tá? De novo, o mamilo, a papila está invertida, difícil posicionamento, e nessa incidência crânio-caudal ficou muito feio. Realmente isso aqui parece até um nódulo espiculado, né? Porque o mamilo ele é invertido, então como ele está retraído, na incidência crânio-caudal pareceu até espiculado. Eu acho que esse é um outro caso que teria sido prudente o técnico colocar uma demarcação metálica, tá? Um marcador metálico no mamilo e repetir essa incidência crânio-caudal. Pode, para evitar essa exposição exagerada, aumento da dose de radiação da paciente sem necessidade, poderia realmente conversar com o radiologista antes de repetir, mas eu acho que o mais correto nesse caso seria ter repetido, tá? E vários problemas de posicionamento também. Tu vê que a gente perde muito aqui, né? Os quadrantes inferiores, tá? Tem que cuidar. Eu, quando faço o posicionamento, eu não posso pensar em puxar para baixo. Eu vou puxar para cima e mais lateral essa mama, porque isso vai me facilitar, né? A paciente vai ter menos desconforto também. Esse é um outro caso de silicone industrial, tá?
Acho que essa paciente não era transgênero, acho que essa paciente era XX mesmo, só que colocou numa época que não se tinha tanto acesso ao silicone como hoje a gente vê, que é uma cápsulazinha que fica aqui atrás, né? Mas esse aqui é um silicone livre industrial que atrapalha completamente a minha visualização do parênquima. Isso é considerado praticamente um artefato, porque me impede de ver o parênquima, né? Para eu conseguir ver algum nódulo aqui, só se for uma coisa bem grosseira, assim. De qualquer maneira, a técnica fez um exame bem adequado nesse caso aqui. Perfilou os dois mamilos, pegou o músculo peitoral maior até onde ela pôde, né? A crânio caudal da mesma paciente. A gente vê que realmente, às vezes, o mamógrafo nem consegue fazer automático a dose, né, de radiação. Não às vezes o mamógrafo digital não consegue nem calcular o MAS e o KV automaticamente, como ele faz para as outras pacientes, porque esse silicone livre atrapalha tanto que às vezes o técnico tem que fazer manual essa calibração. Maior, um pouco mais proeminente, até na craniocaudal, ó. A minha contribuição agora nessa terceira aula era essa. Eu queria mostrar alguns casos para vocês. Agora na quarta aula eu vou fazer um videozinho curto também, mas vou mostrar para vocês um pouquinho de um serviço de radiologia, o mamógrafo e um pouquinho do local, um dos locais onde eu trabalho ali. Muito obrigada!